Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Desta feita, nós queremos trazer uma aula baseada no capítulo 14 e no capítulo 15, dando sequência ao estudo da semana passada, onde nós estudamos o capítulo 12 e o capítulo 13. Essa semana nós vamos estudar o 14 e o 15. E o tema que nós iremos abordar nesta lição de hoje: Jesus multiplica pães e anda sobre as águas. Esse é o tema da nossa revista. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando a nossa revista da PEC. Esta revista que nós utilizamos como guia prático para os nossos estudos semanais. Essa lição ela é sempre ministrada na maioria das igrejas aos domingos pela manhã. Por isso nós chamamos Escola Bíblica Dominical. Nós queremos apresentar aqui os nossos objetivos e desde já agradecer a todos os irmãos que sempre se mostram muito atentos a essas videoaulas e sempre participando, interagindo, seja lá no nosso grupo no WhatsApp, como também por intermédio aqui desta ferramenta, desta plataforma YouTube, através dos comentários, compartilhando os nossos vídeos e, claro, sempre nos ajudando, que é deixando aí o like, e isso ajuda ou impulsiona esses vídeos chegar mais adiante. Então, que Deus continue abençoando a vida de todos os nossos parceiros deste canal, que na verdade são instrumentos de Deus para nos ajudar nesta missão de ajudar professores, a superintendentes, a, claro, estudar, para que tenha uma boa aula, para que seja ministrado uma aula bem sucedida na Escola Bíblica Dominical. O primeiro objetivo da nossa lição de hoje é evidenciar a compaixão de Jesus pelos necessitados através das multiplicações dos pães e peixes. O segundo é enfatizar que o poder de Jesus sobre as forças da natureza revela a sua divindade. O terceiro e último, demonstrar que, independente da distância, os poderes das trevas se submetem à ordem do Messias. Então nós vamos estudar ou aplicar esses objetivos na nossa aula, na nossa lição e entender. Já quero deixar aqui em primeira mão aos irmãos, entender a questão de Jesus como o Deus Todo-Poderoso, ter o poder sobre a natureza, não somente sobre a natureza, mas também nós vamos entender, depois desta lição, nós vamos ficar sabendo que o poder de Jesus, ele não fica restrito ou limitado a um espaço geográfico. O poder de Jesus, ele se manifesta aonde, vamos dizer que é necessário que ele seja aplicado. Então nós temos que sair de uma aula como essa, entendendo acerca da autoridade de Jesus, que é sobre a natureza, sobre a questão de cuidar de pessoas, cuidar das necessidades básicas. Jesus cuida, e também Jesus ele vai expulsar. A gente vai ver aqui no último ponto da nossa lição que Jesus vai expulsar espíritos imundos que estavam escravizando uma vida. Então nós vamos passar agora para o nosso textuário, para depois a gente dar continuidade com a nossa verdade prática. E nessa lição eu quero dizer aos irmãos que nós vamos acelerar um pouquinho para que os vídeos não fiquem muito extensos, como da semana passada a gente esticou o tempo e ficou um vídeo muito longo. Então, para não cansarmos os nossos irmãos, nós vamos acelerar um pouquinho e vamos tocar em alguns pontos e vamos deixar uns pontos que precisam de menos esclarecimento para que a gente venha abreviar, para que esse vídeo não fique tão longo. Então a gente vai aqui adentrar o nosso textuário que se encontra em Mateus 14, 28, que diz: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Nosso textuário é com base aqui na travessia que os discípulos vão fazer. Isso a gente vai estudar com mais detalhes no segundo ponto da nossa lição. A nossa verdade prática diz: não há limites para a atuação do poder de Jesus na vida daqueles que têm fé.
Então, a nossa verdade prática ela é muito compacta, e informativa acerca da limitação do poder de Jesus. Então, o poder de Jesus ele é ilimitado na vida daquele que tem fé. Então, se existe uma coisa que pode limitar o agir de Deus na vida do ser humano, é o próprio ser humano, ou seja, a incredulidade. É a pessoa não ter fé para receber milagres da parte de Jesus. Então, a nossa lição de hoje, ela é com base, já falamos aqui no capítulo 14, no capítulo 15, e o primeiro ponto da nossa lição, as duas multiplicações de pães. Então, nesse primeiro ponto aqui dessa lição, nós vamos falar sobre essas duas multiplicações de pães. Uma no capítulo 14 e a outra no capítulo 15. E lembrando aos irmãos que o capítulo 14 aqui do Evangelho de Mateus, ele vai iniciar falando de Herodes, porque Herodes o Tetrarca, ele foi informado acerca da fama de Jesus. Então, é nesse cenário aonde a gente vai entrar, ou isso vai servir de base para a lição de hoje. Por quê? Vão informar Herodes que Jesus ele está conquistando multidões, de que as multidões estão se reunindo para ouvi-lo, aonde quer que ele vai, seja no deserto, seja nas cidades, nas sinagogas, nas casas, aonde Jesus passa, as multidões o seguem. E essas informações vai chegar ao governador, que é Herodes. E Herodes ele vai perguntar àqueles que o forem informar: acaso esse Jesus que vocês estão me falando, ele é o mesmo João que eu mandei degolar? Aí o evangelho aqui de Mateus, ele vai dar continuidade a essa história. Falar que o motivo que levou Herodes a decapitar ou